Aqui é a professora Márcia Beltrame, do Departamento de Genética da URGS, e essa aula é a aula de genética do envelhecimento. Embora o envelhecimento seja algo, um fenômeno biológico, universal e natural, é muito difícil a gente definir o que é o envelhecimento, quais são os processos de envelhecimento, o que faz parte do envelhecimento normal. Então, na tentativa de definir, a gente pode dizer que o envelhecimento, na verdade, é caracterizado por uma série de declínios funcionais, que incluem declínios funcionais ao nível molecular, ao nível celular e ao nível tecidual e do próprio organismo. E esses declínios funcionais são correlacionados entre si, né? As alterações que ocorrem molecularmente são correlacionadas com as alterações celulares e assim por diante. E eles ocorrem com o avanço da idade cronológica dos indivíduos, não só em humanos, né, mas em todos os organismos. E o declínio da homeostase fisiológica, né, de todos esses processos, acaba reduzindo a habilidade de realizar atividades físicas diárias, normais, comuns do dia a dia, e também as tarefas cognitivas. Além de tudo isso, o indivíduo fica mais suscetível a doenças neurodegenerativas, cardiovasculares e também outras como diabetes, osteoporose, cataratas e câncer de vários tipos, entre inúmeras outras doenças. E o envelhecimento, ele foi proposto como uma hipótese e com todos os indícios de diversos estudos, que ele é resultado de um balanço de processos de dano ao DNA e de reparo desses danos. Então, nisso estão envolvidos fatores genéticos e fatores ambientais, né? Então, caracterizando o envelhecimento como uma característica complexa. E dentro disso, a gente, né, tem toda essa interferência dos fatores que acabam promovendo dano ao DNA, né? Os danos podem ser intrínsecos da própria célula, do próprio ambiente celular, né? E também tem fatores ambientais que estão associados a essa probabilidade de dano, né? E reparos, que são fatores como você fumar, né? O próprio cigarro, a obesidade, né? E tudo isso interagindo de uma forma que os fatores genéticos e os ambientais também interagem entre si. Né? Então, não é simplesmente a soma dessas duas coisas, né? E, claro, quando a gente tem dano ao DNA, a célula tem diversos mecanismos de reparo. Porém, quando esse reparo não é feito, né, ou ele não é bem sucedido, um dano que não é reparado, acaba se acumulando e impactando a célula em diferentes níveis, né? E o impacto desse dano, então, vai depender do mecanismo de reparo, né? Da resposta da célula com relação a esses mecanismos de reparo. E esse dano, ao nível celular, né, pode levar a célula à apoptose, né, à morte da célula, a senescência, que é a própria perda da capacidade regenerativa, e também pode levar à inflamação, né, e entre vários outros processos, caracterizando então como envelhecimento, né, um declínio funcional e deixando o organismo mais suscetível a doenças relacionadas ao envelhecimento. E, por outro lado, o acúmulo de mutações, né, em células somáticas, como a gente viu na semana passada, está relacionado ao câncer, né? A um acúmulo de mutações que acaba levando a um descontrole da proliferação celular. E são vários, então, processos celulares que estão envolvidos no envelhecimento. Tudo começa a partir desses danos, né, ao DNA. Então, que a gente está falando não só de mutações, né, que podem ser causadas ou pelo próprio dano, ou pela própria tentativa de reparo do dano, né, mas também por alterações epigenéticas e o encurtamento dos telômeros, que nós já vamos ver. E tudo isso
vai provocando uma perda de controle, né? Então você vai tendo vários processos sendo desregulados à medida que isso está acontecendo. Então você começa a desregular a expressão dos genes, né? Por exemplo, com a transcrição. Com isso você tem proteínas alteradas, né? Uma produção de proteínas alteradas também. E você vai acabar impactando, né, em diferentes vias de sinalização das células, né, o que vai acabar levando a várias consequências diferentes. E isso ocorre tanto no DNA do núcleo quanto no DNA da mitocôndria. A gente já vai ver em mais detalhes. E tudo isso foi organizado, né, ou listado, categorizado em 9 hallmarks do envelhecimento, né? Que são as 9 características do envelhecimento, que tenta categorizar quais são as vias afetadas, né? Dentro de um processo de envelhecimento. Então, isso foi proposto em 2013, né? Nesse artigo que foi publicado na revista Cell. E são esses 9 hallmarks iniciais aqui. Depois a gente vai ver que houve outros, né? Que foram adicionados mais recentemente, ou detalhados mais recentemente. Mas esses aqui são os 9 hallmarks básicos do envelhecimento, né? Assim como a gente tem os hallmarks do câncer, né? Que são as vias que o câncer normalmente está alterado, que as mutações normalmente ocorrem, né? Aqui a gente tem as vias do envelhecimento. Então, quais são esses 9 hallmarks? O primeiro deles é a instabilidade genômica, né, que basicamente a gente pode falar aqui de danos ao DNA que levam a mutações, né? O segundo seria o atrito dos telômeros, né, o próprio encurtamento dos telômeros, que a gente também já vai ver em mais detalhes, que vai acontecer durante o envelhecimento. O terceiro são alterações epigenéticas que ocorrem. Depois a gente tem a perda da homeostase das proteínas, né, a perda de controle sobre a produção e diversas características aí dentro das proteínas. A gente tem a desregulação da detecção de nutrientes, né, relacionado aí a várias vias relacionadas com a nutrição. A gente tem disfunção mitocondrial também, com redução de energia e aumento de estresse oxidativo. A gente tem o que a gente chama de senescência celular, que pode ser caracterizado com o próprio envelhecimento da célula, né? A gente tem exaustão das células tronco, né, que é bastante importante também no envelhecimento. E a gente tem a alteração das comunicações intercelulares. Então veja que é uma série de processos, né, que são alterados e que estão correlacionados entre si. Não quer dizer que esses hallmarks eles não tenham relação uns com os outros, mas eles foram caracterizados como importantes independentemente um do outro, muito embora estejam correlacionados. Então, entrando no primeiro hallmark, que é a instabilidade genômica, né, basicamente os danos ao DNA, a gente tem uma série de danos que ocorrem no DNA, tanto naturalmente ou por fatores, né, que induzem o dano, mas mesmo sem nenhum fator externo, existe muita instabilidade, né, que causa alterações e que podem levar a danos ao DNA, que se não corrigidos podem gerar mutações, né, consequências graves para a célula. E aqui a gente tem algumas alterações possíveis, né? A gente tem, por exemplo, a quebra de fita simples, né? Onde só uma das fitas do DNA a ligação é rompida, a fita é quebrada, né? E o reparo que pode ser feito, né, a partir desse tipo de dano, que é o reparo por excisão de base, a gente tem uma quebra de dupla fita e uma alteração de base, né? Então, são diversos tipos de danos que podem acontecer. E aí, né, pensando no que acontece aí durante o envelhecimento, o que esses danos acabam causando, vamos dar um zoom nessa imagem, a gente vê que a gente tem
danos ao DNA que podem ser exógenos, né? Então, você pode ser induzido por UV, raio-x, químicos, né? E danos endógenos da própria alteração das células, inclusive formas de oxigênio reativo. E esses danos ao DNA, eles têm consequências moleculares, né? Então, quando você tem um DNA danificado, por exemplo, com uma quebra, né, com algo assim, acontece que a transcrição, o processo de transcrição naquele sítio, ele é interrompido. Então, não continua transcrevendo aquele DNA a partir daquele ponto onde existe uma instabilidade, um dano. E a mesma coisa acontece também durante o processo de replicação, né? A gente não tem a continuidade do processo, uma vez que se chega a um ponto que tem um dano. E se isso não for resolvido, a gente pode ainda ter a consequência como a mutação, né? Aqui a gente está vendo aneuploidias, translocações como exemplos, né? Deleção como exemplo de mutações que podem ocorrer a partir da não resolução, né? Desse dano. E a consequência também acaba sendo celular e sistêmica, né? Não só molecular. Mas o que vai acontecer com essa célula a partir do dano que foi causado, né? E de toda a consequência desse dano. Então, a célula pode morrer em decorrência desse dano. Isso é a primeira questão. E a morte celular, inclusive, ela é muito protetiva, né? Por uma questão de se a gente pensar o que poderia acontecer se essa célula não morresse, né? Inclusive o desenvolvimento de um câncer, né? Então, a morte celular, ela é uma proteção para essa célula danificada. Essa célula, se ela tiver tão danificada a ponto dela realmente ela ser um problema no organismo, né? Ela é encaminhada para a morte celular, né? Se o dano que ela tem não pode ser reparado. Mas isso é uma das possibilidades, né? A outra possibilidade é a própria senescência, né? Ela não entrar mais em divisão, mas ela não morrer, né? E ela também pode perder a capacidade de ser uma célula-tronco, de gerar outras células, né? Com isso, com a própria senescência, na verdade, né? E ela pode sofrer ainda mais danos, como a poliploidização, né, cromossômica. E isso pode acabar levando a uma série de problemas, né, para o organismo. Um deles é o próprio envelhecimento, né, onde você vai tendo também toda uma alteração que inclui o declínio funcional dessas células alteradas, né, a atrofia e inflamação, e inclusive o câncer. Né? Então, é bem problemático para a célula. E então a gente tem, na verdade, uma série de questões que essa instabilidade genômica acaba causando, né? Mas não é só a instabilidade genômica, tem vários outros processos dentro da célula, por exemplo, a disfunção mitocondrial, né? Que a gente também vai ver, que também pode ser causada, né, por danos ao DNA mitocondrial. Tem essa disfunção dos telômeros, tem disfunções ou alterações epigenéticas que levam a alterações dessa regulação também da expressão gênica. E a gente tem o próprio impacto nas proteínas, né? Então, tudo isso, né, acaba tendo uma série de consequências celulares e sistêmicas, né? Então, as celulares, como a gente viu, na verdade, a morte da célula é a melhor coisa, né, que pode acontecer uma célula danificada. Mas não morrendo, ela pode entrar num processo de senescência celular ou de exaustão de célula-tronco, né, que a gente já vai ver mais detalhadamente. E sistemicamente a gente tem esse dano desregulando uma série de processos, que são processos de sinalização, né, de inflamação e de detecção de nutrientes, que a gente vai ver também como hallmarks. Então, voltando ao processo do dano do DNA, né, que é essa instabilidade genômica, né, principalmente relacionada a esse dano ao DNA,
Então, a gente tem alterações importantes durante o envelhecimento causadas por esse dano progressivo ao DNA. Então, uma alteração de metabolismo, a secreção de fatores pró-inflamatórios, né, uma alteração de todo esse ambiente do tecido, né, que vai levando a célula à senescência, né, ao envelhecimento celular, e que vai exaurindo essa capacidade regenerativa, né? Então as células vão perdendo essa capacidade de se dividir, né? Então, por exemplo, células tronco é muito importante para elas essa capacidade, né? Porque elas precisam gerar células para reposição de um tecido, né? Elas vão se tornando células disfuncionais nesse ponto de vista. E com relação ao impacto da função mitocondrial, né, que é bastante importante também, a gente vai acabar tendo alteração do metabolismo da mitocôndria, né, e todas as funções que a mitocôndria tem, né? E a gente ainda tem também a formação, né, devido a toda essa desregulação, a formação de agregados de proteína, por exemplo, fazendo um acúmulo que pode levar a uma série de outros danos, né? O outro hallmark, que a gente chama de atrito dos telômeros, né? É uma característica muito central da senescência celular, muito importante para o envelhecimento das células. Na verdade, é uma das características mais centrais de todo o processo de envelhecimento, e realmente é algo que a gente né, conhece bastante, é bastante estudado. Então, os telômeros, né, na verdade, com a enzima telomerase, eles fazem parte de todo esse processo que é do término da replicação. Então, a gente tem esse problema da replicação do DNA nas extremidades de todos os cromossomos, porque os cromossomos são lineares, e aqui a gente está vendo a origem de replicação numa forquilha de replicação, né? Então, o DNA dupla fita se abrindo, e a gente tem uma fita de síntese contínua e uma fita de síntese descontínua, né? Que a contínua está como fita principal, né? E a gente sabe que para ser sintetizada a nova fita, né, a gente precisa desses primers, né? Dessas pequenas sequências de DNA que né, a gente que iniciam, né, o processo ali, que depois a gente vai ter a polimerização, né, a síntese dessa nova fita, né? Isso acaba sendo necessário para a síntese da fita descontínua, e, né, porque ela é feita, digamos, no sentido contrário, né, ao sentido de polimerização. E nesse processo tá tudo certo, mas quando esses primers são removidos, acaba faltando essas sequências bem no finalzinho da fita, essa última aqui, que não tem como, né, o sistema de replicação preencher, né, porque precisaria de um primer, né, e justamente aquele ali era o primer da pontinha. Então fica faltando, fica um buraco. Então, a cada ciclo de replicação, esse telômero ele vai se encurtando, essa pontinha do cromossomo, a extremidade do cromossomo, né, vai sendo perdida, né? Então, o cromossomo em si vai encurtando. E à medida que a célula vai se dividindo mais e mais e mais, pode chegar a perder sequências que são genes, que são importantes realmente para o organismo, né? Então, isso é um problema da replicação nas extremidades dos cromossomos. E os telômeros, então, eles acabam dando uma estabilidade para os cromossomos, impedindo que eles vão perdendo essa informação dos genes, né, perdendo sequências codificadoras importantes, à medida que o DNA vai se replicando, à medida que a célula vai se dividindo. Então, tem um sistema especial para evitar a perda de material genético da célula. Então, primeiro, que as extremidades dos cromossomos, elas têm essa sequência repetitiva, né, uma sequência de DNA que se repete diversas vezes,
Então, quando o cromossomo vai encurtando, ele vai perdendo essas sequências repetidas e não sequências que são de genes, que são importantes, né? Então, ele tem os cromossomos têm umas sequências extras ali, que é justamente para poder perder elas. E o segundo ponto aqui, a gente tem a enzima telomerase, que ela vai adicionando essas repetições novamente às extremidades dos cromossomos, para evitar também que tudo vá sendo perdido até que, de fato, chegue a danificar uma região importante. Essa enzima telomerase, então, o que ela faz é adicionar repetições, essas repetições curtas, né, nas extremidades 3' do DNA. Né? Aqui a gente está vendo uma imagem onde a gente está vendo esse alongamento do telômero pela enzima telomerase. A gente já vai ver em mais detalhes. A enzima telomerase, na verdade, ela é um complexo ribonúcleo-proteico, que é composto por uma proteína, né, aminoácidos, uma proteína, mas também por uma parte que é de RNA. E essa parte proteica, né, da telomerase, ela é um tipo especial de DNA polimerase, que ela polimeriza, só que ela é transcriptase reversa. Ou seja, ela não vai produzir um RNA a partir de um DNA, mas ela vai produzir um DNA usando um molde de RNA. Então, ela tem um pedacinho de RNA, né? Na verdade, a telomerase, ela tem uma parte que é RNA. Esse RNA é uma sequência que pode variar de tamanho conforme as espécies. Em humanos, ele tem cerca de 450 nucleotídeos, mas em outros organismos, nesse protozoário ciliado, tem 159. Na levedura, né, na Saccharomyces cerevisiae, tem 1.300, né? Então é uma coisa que varia de espécie para espécie. Mas tem um RNA e tem a proteína, que seria transcriptase reversa, para justamente produzir um DNA usando esse RNA como molde. Então, a enzima telomerase, ela carrega esse RNA, que aqui nessa imagem está sendo representado por uma sequência em vermelho, né? E esse RNA, ele é, na verdade, um molde para adição de uma sequência de DNA complementar que vai ser adicionada na extremidade 3' ali do cromossomo, para fazer esse alongamento, né? Então, a enzima se posiciona ali, né, com a unidade da proteína e do RNA. Aquele RNA se posiciona ali na extremidade. A gente tem a síntese do DNA e depois essa enzima vai escorregar um pouquinho mais para o final, né, e vai inserir mais uma repetição. Então, assim, nesse processo, ela repõe esses pedacinhos faltantes ali na extremidade dos cromossomos, né, impedindo que os telômeros, na verdade, vão encurtando ao longo do tempo. E o prolongamento 3' que é feito ali, né, ele vai acabar servindo como molde para replicação de DNA. Então, uma vez que você tem a telomerase inserindo esse fragmento extra no final da fita, né, e você fala, mas vai ficar uma extremidade de fita simples? Não, porque daí é possível o mecanismo normal de replicação do DNA ir lá e preencher, porque vai funcionar, né, como uma sequência possível de se ligar daí uma enzima para colocar aquele primer, né, numa pontinha que vai então poder produzir aquela última extremidade que ela não conseguia produzir por falta desse primer. Então a gente pode dizer que os telômeros, eles são estruturas especializadas que ficam na extremidade dos cromossomos lineares, que contêm repetições em tandem de uma sequência curta de DNA, que é adicionada na extremidade 3' pela enzima telomerase. Essas repetições, elas só são chamadas em tandem porque ela é uma repetição sempre numa mesma orientação, no mesmo sentido, e não de uma forma embaralhada, tá?
Quase todos os eucariotos, eles têm essas repetições curtas das extremidades dos cromossomos, só que a sequência em si, ela não é a mesma, né? Então, a gente está vendo aqui um exemplo, que é a sequência humana, que é uma repetição de TTAGGG, e essa sequência se repete diversas vezes nas extremidades dos cromossomos, até chegar a 10 a 15 mil bases, tá? Repetindo essa mesma sequência. Então, isso é a característica dos telômeros humanos, né? Em outras espécies tem uma sequência diferente, mas, né, lembrando que o que importa não é exatamente a sequência em si, né? Mas essa repetição e um mecanismo de poder repor essas repetições. E então, como consequência, né, a gente tem em todos os vertebrados uma região no RNA da telomerase que tem uma certa sequência que serve como molde para a síntese dessa unidade de repetição que vai então fazer parte do DNA, né, que vai ser a extremidade do DNA nos cromossomos. E então, só como curiosidade, colocando também que no nosso genoma a gente tem o gene da telomerase, né, que se chama TERT, que é o nome do gene, né? E esse componente de RNA da telomerase se chama TERC. E os telômeros, eles formam uma estrutura em forma de uma alça, que é chamada de alça telomérica ou alça T. E dessa forma que eles protegem a extremidade dos cromossomos, associando-se a diversas proteínas, né? Então, aqui a gente está vendo um esquemazinho, né, de uma extremidade aí de um cromossomo, que fica com uma parte, né, uma extremidade 3' que acaba ficando com uma fita de DNA, fita simples, né? E a gente fica. Ela fica protegida, na verdade, dentro dessa alça. Né? Então, essa estrutura que é formada com essas repetições ali, né? E com a ligação das proteínas TRF1 e TRF2. E essas proteínas TRF1 e TRF2, elas também se ligam a outras proteínas, né? Inclusive a essa proteína WRN, que vão acabar formando toda essa estrutura tridimensional que vai fazer com que essa extremidade fique protegida dentro dessa alça, porque se ela ficasse exposta, poderia ser identificado como um dano ao DNA que teria que ser reparado. E esse processo de reparação poderia, na verdade, causar mais dano, né? E então, como isso não é um dano, isso é o normal da célula, né? Ele está protegido de acabar sendo atacado por esses mecanismos de reparo e que vão, digamos assim, de uma maneira desesperada tentar salvar, né, esse dano, nem que seja, por exemplo, ligando dois cromossomos, né, duas pontas de dois cromossomos diferentes e fazendo coisas bizarras desse tipo, porque é um mecanismo celular que identifica, né, esse tipo de dano de um DNA fita simples, por exemplo. E aqui na imagem a gente está vendo os telômeros marcados em cor de rosa nas extremidades dos cromossomos, que estão aqui todos em azul, né, numa fotografia por microscopia. Só que, né, a gente viu que tem todo um mecanismo da telomerase, mas as células somáticas, elas não produzem telomerase, ou quando elas produzem, um nível baixíssimo de telomerase. Então, a gente tem telomerase só em algumas células, né, aquelas que realmente precisam manter toda essa estrutura dos cromossomos, né, por exemplo, as células gaméticas. Mas as células somáticas, na verdade, elas vão se proliferando, os cromossomos vão encurtando a cada divisão celular e chega até um momento que realmente
a célula vai parar de se dividir, né? Porque ela já está perdendo pedaços dos seus cromossomos que são importantes, que são genes, que são codificadores, etc. Então, as células somáticas, elas têm um tempo de vida. Elas estão programadas para se dividir, né? Para se reproduzir aí por uma certa quantidade de divisões celulares e depois elas perdem essa capacidade, né? Justamente porque elas não têm a telomerase ativa dentro das células. Isso acontece em todos os tecidos, né? E os telômeros, a função dos telômeros e da enzima telomerase, eles estão extremamente, então, associados ao envelhecimento. E tanto é que foram descobertas síndromes que causam envelhecimento prematuro em humanos, né? Como essa daqui, que é a síndrome de Werner. Né? E aqui é uma imagem de uma mulher afetada por essa síndrome aos 15 anos e aos 48 anos, mostrando já vários sinais de um envelhecimento prematuro. Né, aos 48 anos, já demonstrando diversas questões, né, cataratas, fora, enfim, os cabelos, a pele, né, tudo que seria normal para uma pessoa muito mais velha, né, do que 48 anos. Então, é um envelhecimento precoce que é causado por defeitos nesse processo, né, de construção dos telômeros. Um outro hallmark do envelhecimento são as alterações epigenéticas. Então, todo o padrão genômico de metilação do DNA, né, então das modificações, né, diretamente do DNA, e também de acetilação e metilação das histonas, ele acaba sendo alterado durante o envelhecimento, né? Então, é tão característica a alteração epigenética que ela pode ser usada como um relógio epigenético, que você pode, na verdade, estimar a idade de uma pessoa só a partir do padrão de alterações epigenéticas, de modificações epigenéticas que ela tem. Você pode usar, por exemplo, o padrão de metilação do genoma de uma pessoa como uma indicativa da idade cronológica que ela tem. Então, na epigenética, né, existem vários tipos de alteração, né, e um deles é a metilação do DNA, que é mais conhecida, mais estudada, que a gente mais fala, né, mas a gente tem a modificação das histonas, que são essas proteínas nas quais o DNA se enrola, né, e elas são super importantes também, então alterações tanto na sequência de bases do DNA, não na sequência, eu quero dizer assim, alterações, por exemplo, metilação nas próprias bases, né? Quanto metilação, acetilação nas proteínas às quais o DNA se enovela, né? Alterando essa cromatina, né? Promovendo o remodelamento da cromatina, acabam né, tendo impacto direto na eucromatina e na heterocromatina. Na heterocromatina, que é esse DNA bem mais condensado e empacotado, que ele não vai estar sendo expresso, então genes aqui eles não estão sendo transcritos, né? E na eucromatina, que está bem mais aberta e acessível, né, para atividade, então para expressão dos genes que estão nessas regiões. Então, é super importante tudo isso. E o que acontece com o envelhecimento? Primeiro que tem uma queda global da metilação, né? Então, reduz a metilação do genoma como um todo, provavelmente pela perda da capacidade da própria manutenção dessa metilação, né, dos mecanismos de metilação de DNA. Só que a gente tem algumas regiões do genoma, regiões de ilhas CPG, né, que a gente chama de regiões ricas em citosinas e guaninas, né, que são metiladas, e regiões de genes que estão principalmente com expressão tecido específica,
que estão envolvidos na diferenciação e desenvolvimento, que codificam fatores de transcrição, ou regiões do DNA que são sítios de ligação a fatores de transcrição, normalmente sofrem uma hipermetilação, que essa hipermetilação normalmente está relacionada com o silenciamento dessas regiões, enquanto a hipometilação está relacionada com a ativação, né? Então, você tem ativação de uma forma geral, mas silenciamento especificamente em regiões ricas em genes. E, além disso, também tem, e foi evidenciado, isso foi visto em células-tronco musculares de mamíferos, né? A supressão da metilação específica, né, da histona 3, resíduo 27, dos genes de histonas, reduzindo a expressão desses genes. Então, reduzindo o número de nucleossomos. Né? Então, além de você ter redução da metilação global, você também tem uma remodelação da cromatina, deixando esse DNA mais aberto, mais exposto. Né? Então, menos compactado. Então, são todas alterações epigenéticas, né, que vão acontecendo, que foram observadas, que acontecem durante o envelhecimento. E um outro hallmark é a perda de homeostase das proteínas, né? Então, isso até tem um nome, né, que está colocado aqui como perda de proteostase, que é né, uma série de alterações, na verdade, que acabam ocorrendo com as proteínas, né? Então, a gente perde mecanismos de controle de qualidade, que são mecanismos que preservam a estabilidade, a função das proteínas, né? Então, a proteína, lembra que ela é uma cadeia de aminoácidos, então ela precisa, essa estrutura dessa cadeia de aminoácidos precisa ser dobrada, né? Então, tem diversos níveis, né, de empacotamento ali dessa proteína, com ligações, né, entre os aminoácidos, etc. Então, tudo isso vai perdendo essa regulação, a degradação também das proteínas, né? Então, quando que a proteína precisa ser degradada ou quando que não pode ser degradada, né? Então, essa regulação é perdida. Principalmente a sinalização para que a degradação das proteínas ocorra, o que acaba resultando em acúmulo de proteínas que estão danificadas, né? Que não estão dobradas corretamente, que já estão ali, né? Com essa acúmulo de perdas de controle de vários passos, né? Então, você acaba tendo um acúmulo de proteínas danificadas que você não se livra, né? Você não degrada e elas podem causar diversos tipos de dano. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, dos mecanismos que podem acontecer com proteínas que não foram corretamente dobradas, né, ou que não estão na sua estrutura tridimensional correta e ativa, né, porque existem vários mecanismos que podem levar a isso, né, então como é que isso acontece durante o envelhecimento? Por exemplo, por estresse oxidativo, né, que é uma forma, né, de você acabar danificando essas proteínas, mas, claro, existem mecanismos para você resolver esse problema de proteínas danificadas. Um dos mecanismos é o redobramento, né, dessas proteínas na sua conformação correta, né, que isso é feito por essas proteínas heat shock, por exemplo. Então, ela pode ser redobrada. Mas se ela não for, né, o que pode acontecer com ela? Ela pode ser reconhecida pelo processo que está sendo apresentado aqui como autofagia, né? Então, essas chaperonas HSC70 acabam levando elas para os lisossomos e promovendo a autofagia, né? Sequestrando essas proteínas danificadas e degradando elas no lisossomo. E a outra possibilidade seria a degradação com degradação proteassomal, né, do proteassomo, que também
né, a proteína é reconhecida e é degradada, né, ela é reconhecida como uma proteína danificada. Então, todos esses casos são casos que são bons para a célula, são desfechos benéficos para a célula, né? O que acontece no processo de envelhecimento é que a gente tem falhas em todos esses processos. Então, essa proteína que não foi corretamente dobrada, ela não é redobrada, né? Esse mecanismo não funciona. O mecanismo de autofagia, de degradação, também está com mau funcionamento, né? Então acaba não degradando essa proteína. E o que acontece é que essa proteína mal dobrada, ela vai se acumulando, né? E aí gerando vários processos danosos para a célula que fazem parte do envelhecimento. E a gente tem também a desregulação da detecção de nutrientes, né? Que são vias tróficas e bioenergéticas, como um exemplo clássico da sinalização, né? Da via de sinalização da insulina e IGF-1, que é uma via que a função é basicamente informar a célula da presença de glucose, para que a célula faça o seu metabolismo, né? De acordo para degradação, né, para geração de energia, enfim. Então, esse mecanismo ele é desregulado também no envelhecimento. Então, o que pode acontecer, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o hormônio do crescimento e o fator 1 de crescimento, né, Insulin Growth Factor 1. E aí a gente tem uma série de moléculas que acabam levando, né, favoráveis ao envelhecimento, que são essas que estão aqui em laranja, desde o hormônio do crescimento, IGF-1, e essas outras que vêm aqui na mesma via. E a gente tem as moléculas que têm propriedades anti-envelhecimento, né, que seriam capazes de regular essa via novamente, né? E a gente vê aqui uma coisa muito interessante, que é a restrição calórica, né, da dieta, né, que está sendo colocada aqui. Então, a restrição da dieta tem efeitos através de moléculas anti-envelhecimento, com propriedades anti-envelhecimento, de barrar de compensar essas moléculas barrando o envelhecimento. Então, compensar a ação dessas moléculas que são favoráveis ao envelhecimento, né? Voltando a fazer um balanço dessa via. Então, de fato, a restrição calórica já foi relacionada, né? Já foi associada ao envelhecimento mais lento, né? Então, de fato, tem esse efeito. E a hipótese de via da ação desse efeito é nessa via aqui do hormônio do crescimento e da insulina, né, do fator de crescimento regulador. Então, a gente tem essa interação, né, que é especificamente impactada, né, por uma restrição calórica. Tá? A disfunção mitocondrial, né, também é algo que pode estar relacionado ao dano do DNA, né? Lembrando que a gente tem DNA mitocondrial, então o DNA da mitocôndria ele é bastante compacto, tem poucos genes, mas os genes que estão ali, as funções desses genes estão muito relacionadas ao próprio funcionamento da mitocôndria. Então, mutações nesses genes mitocondriais também vão diretamente levar a defeitos no funcionamento da mitocôndria, né? Então, principalmente redução da produção de energia e aumento de estresse oxidativo. Então, aqui a gente também tem um esquema de como que esse efeito poderia ocorrer a partir do dano do DNA mitocondrial, né? E a gente tem uma série de possibilidades, né? Porque diferentes formas, né? Que esse dano, na verdade,
da mitocôndria poderia resultar no envelhecimento, né? Então, da mesma forma que, pensando em laranja, nas coisas que são favoráveis ao envelhecimento, e em verde as coisas que barram o envelhecimento, né? Então, que se opõem ao envelhecimento. E você vai acabar levando, né, com o dano do DNA e com mutações ali no DNA da mitocôndria, a uma série de disfunções mitocondriais, né? Então, todos os processos basicamente podem ser desregulados, né? Então, por exemplo, a cadeia de transporte de elétrons, né? A alteração da própria fusão, fissão, divisão, né? Das mitocôndrias e o próprio controle da degradação também, né? Quando a gente tem esses defeitos no genoma mitocondrial. Tudo isso você vai perdendo, né? Claro que no DNA mitocondrial é muito diferente do impacto que tem no núcleo, porque no núcleo a gente só tem uma cópia por célula, né? Sendo que no mitocondrial são várias cópias por mitocôndria e várias mitocôndrias por célula. Mas quando você vai tendo essa mutação impactando numa série de questões, né, inclusive na própria replicação da mitocôndria, né, você vai, digamos, fornecendo, você vai causando uma situação de aumento de dano, um dano cada vez maior. E essa disfunção, inclusive, gera espécies reativas de oxigênio, o que causa mais dano. Então, é um mecanismo que se retroalimenta, né? Esses sinais de estresse acabam causando dano na mitocôndria, e a mitocôndria danificada gera mais sinais de estresse que causam mais dano, né? E se você tem isso controlado até um certo nível, você acaba conseguindo restaurar esse funcionamento da mitocôndria, mas chega um ponto que você não tem mais como controlar isso, né? Então, um dano muito grave acaba com uma célula totalmente alterada bioenergeticamente, né? Pela função da energia de produção, função da mitocôndria de produção de energia. Então, você acaba com reduzindo a capacidade bioenergética, aumentando a possibilidade de morte celular, mas também aumentando a inflamação, né? Então, você acaba causando inflamação com essa disfunção mitocondrial. Então, é um processo todo, né, que induz uma série de respostas que acabam levando a célula, na verdade, a não sobreviver, mas aumentar a inflamação dela, né, a não se reproduzir, mas aumentar o processo inflamatório. E na outra via, né, do hallmark da senescência celular, que na verdade é um prolongamento do ciclo celular, quando você tem alterações fenotípicas da célula, que, né, a célula está alterada, mas ela não morre e ela não continua se dividindo. Então, ela está estabilizada, ela está presa dentro de uma etapa ali do ciclo celular que ela não faz mais as suas funções, né? Então, a principal característica é que ela perde a capacidade proliferativa. Ela não vai mais se dividir em outras células. Só que ela não perde a capacidade metabólica, ou seja, ela não vai ficar congelada, né? Ela vai continuar ativa, mas sem se reproduzir e também sem morrer. E muitas vezes a senescência celular ela é causada justamente pelo encurtamento dos telômeros, né? Que fazem com que realmente chegue um ponto que o cromossomo está danificado. Mas existem vários outros estímulos também que estão associados ao envelhecimento que podem acabar levando à senescência celular. Essa senescência celular, ela, né, inclusive, pode ser causada por danos ao DNA. Né? Então, é muito ligado um hallmark no outro, né? Quando a gente tem
a senescência celular, isso acaba impedindo também que essa célula se prolifere com danos ao DNA. E isso vai acelerando o envelhecimento, né? E você não tem uma capacidade mais de proliferação, então você não consegue ter uma substituição das células do tecido, essas células vão ficando envelhecidas e também entrando em senescência celular. Então, é um processo bastante complexo e irreversível das células, né? Então, numa célula jovem, né, o que acontece? Você tem um dano, porque o dano está sempre acontecendo nas células, então é normal. Você tem um dano ao DNA, você acaba tendo essa senescência celular que vai basicamente parar a proliferação das células, né? Porque ela está danificada. Então, isso vai impedir que essas células se proliferem como um câncer, né? Vai funcionar como um mecanismo, né, que vai manter a homeostase do tecido. E já numa célula mais velha, né, o que acontece? Você tem um defeito nesse processo, né, de senescência. O processo de senescência celular que vai bloquear a proliferação das células, mas o que você tem? Você tem muito dano, baixa capacidade de reparo, baixa capacidade de degradação, de morte dessas células e também baixa capacidade de renovação dessas células. Então, você acaba impactando os tecidos de uma forma que você perde a homeostase do tecido, você não tem mais as funções sendo desenvolvidas, né? E você acaba gerando muita inflamação. Isso acaba tendo efeito nas células todas ao redor, né? Com esse processo inflamatório. E, inclusive, as células tronco chegam à exaustão. As células tronco são as células que deveriam regenerar os tecidos, elas não fazem mais isso. Então, isso te leva ao envelhecimento, né? Então, você vai acumulando o dano. O dano é numa proporção que, né, não tem mais como você controlar. Que numa célula jovem o dano é mais esporádico e você tem mecanismos de reparo funcionando, tem mecanismos de morte celular funcionando, você vai gerar novas células para substituir aquelas danificadas também. E o que é essa exaustão das células tronco, né? É a própria redução da capacidade proliferativa delas, né? Então, essas células tronco, que são as células que de fato deveriam gerar novas células, né? Para substituir as células já velhas de um certo tecido, por exemplo, elas acabam não tendo mais capacidade de fazer isso, porque elas perdem a capacidade de se dividir e de se diferenciar. Então, a integridade desse tecido passa a ficar comprometida, e isso, essa exaustão das células tronco também muitas vezes é causada por encurtamento de telômeros, né? Com o envelhecimento, porque normalmente elas têm todo o processo, elas têm a telomerase, todo o processo que impede o encurtamento dos telômeros. E a gente tem um exemplo, né, de exaustão das células tronco aqui com vários tipos celulares, porque as células tronco embrionárias, elas são capazes de gerar qualquer tecido, mas a gente tem células tronco que são tecido específicas, né? Então, por exemplo, as células tronco hematopoéticas, elas são só capazes de gerar um conjunto de células hematopoéticas. Então, a gente tem, quando a gente tem exaustão dessas células tronco, o que a gente pode ter como consequência? Um declínio da hematopoiese, né, da geração de células do sangue, resultando aqui em anemia, mielodisplasias, né? Inclusive, o que a gente chama de imunossenescência, que é uma redução da produção de células do sistema imunológico, né? Então, aí a gente já vê também que o envelhecimento também afeta o sistema imunológico. Já nos outros exemplos aqui, por exemplo, a gente tem células tronco mesenquimais,
Então, o declínio dessa, né, exaustão dessas células tronco levam à osteoporose, por exemplo, né, a fraturas que você já não tem mais como reparar, e assim por diante. Então, tem, por exemplo, aqui a gente tem também células satélites, né, que interferem no reparo de fibras musculares, células do epitélio intestinal, que então levam, né, esse defeito leva a uma queda de função, né, também das células do próprio intestino, né. Então, diferentes tipos de células-tronco vão levar a diferentes características do envelhecimento, né, pelo mesmo mecanismo de exaustão das células-tronco, né, de que elas não conseguem mais se reproduzir e se diferenciar. E além disso, a gente tem a alteração das comunicações intercelulares, que é o nono hallmark do envelhecimento. E então as células têm diversos mecanismos de comunicação, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, endócrino, neuroendócrino, neuronal, e todos esses mecanismos acabam sendo alterados com o envelhecimento, levando a uma série de disfunções que são características do envelhecimento, né? A própria imunossenescência que a gente tinha citado, né? Que é essa falta de reposição das células do sistema imunológico, a inflamação, né? Disfunção neuroendócrina, né? Então toda essa sinalização neurohormonal acaba ficando desregulada e você vai tendo um aumento de reações inflamatórias, né? Uma queda da imunovigilância contra patógenos, né? E também contra células malignas, né? Células danificadas que podem gerar um câncer, por exemplo. E você tem toda uma alteração desse ambiente celular, extracelular, né? E que vai causar todo um déficit em tudo que você precisa ter para manter, né, essas células, esses tecidos em funcionamento normal. Então, acaba levando a uma série de consequências diferentes dependendo do tecido ali, do qual foi a comunicação afetada. Então, esse foi o nono hallmark que foi colocado. E aqui tem um resuminho também das vias do envelhecimento, né? Centralizadas aqui ao redor das lesões ao DNA, né? Para fazer um resumo geral de tudo. E a gente tem 5 novos hallmarks do envelhecimento que foram propostos em 2022. Houve uma reunião, né, um congresso, um encontro na cidade de Copenhague, na Dinamarca, e foi publicado, então, os 5 novos hallmarks do envelhecimento. Então, aqui a gente vê, né, os 9 hallmarks que já existiam e os 5 novos. Quais são esses 5 novos hallmarks? Bom, a gente tem a autofagia comprometida, né, que seria a degradação de restos celulares, de debris celular pelo lisossomo, né? Então, quando a gente tem, por qualquer motivo, a morte celular com esses restos da célula não são limpos, né, entre aspas. E então você acaba observando que você não tem essa remoção, e isso acontece na neurodegeneração, né, por exemplo, em doenças neurodegenerativas e também na imunossenescência. E antes a autofagia comprometida era considerada como parte do hallmark de perda de homeostase de proteínas. Só que como ela tem um papel muito fundamental na regulação de outros hallmarks, por exemplo, no reparo de DNA e no próprio metabolismo de nutrientes e detecção de nutrientes, ela foi colocada como um hallmark à parte para que possa ser estimulado o estudo desse processo, como que ele acontece, como que ele está sendo regulado e como que ele impacta as características do envelhecimento.
Foi também criado um hallmark para desregulação do processamento de RNA especificamente, a poliadenilação alternativa de RNAs mensageiros, né? Então, o processo de adição de cauda poli-A, né, no RNA mensageiro, pode acabar contribuindo com a senescência, a perda de regulação desse processo, porque você imagina a quantidade, na verdade, de RNAs mensageiros diferentes, de genes diferentes, que tem a sua regulação afetada por esse processo, né? Porque basicamente todos os genes codificadores de proteínas, eles precisam passar por um processamento de RNA. E esse processamento inclui a poliadenilação, né? Então tem um papel muito central, muito chave no controle da expressão gênica, de forma global, de todo o genoma, né? E a perda da regulação de splicing é muito, então era muito considerada muito importante por si só, né? E não merecia ter um hallmark específico também, justamente para que esse processo pudesse ser estudado com mais detalhes. Outro hallmark que foi incluído foi a disfunção do microbioma, né? Então, a gente tem estudos muito mais recentes do microbioma do que de outras características do envelhecimento. Então, essa área de estudos relacionada ao microbioma é mais recente, foi incluído, então, mais recentemente como hallmark do envelhecimento. O que foi observado que acontece com o microbioma? Primeiro que a gente perde diversidade de espécies, né? Então, são uma série de espécies que compõem esse microbioma normal, que, na verdade, é importantíssimo para um funcionamento normal do organismo. E a gente perde diversidade de espécies e também tem alterações populacionais, né? Então, tem os estudos, né, mostram que tem certos grupos de organismos que ocorrem em uma maior quantidade, outros em menor quantidade, e você acaba tendo uma alteração dessas proporções. E isso tudo leva a uma perda da integridade da estrutura do teu intestino, com esse microbioma intestinal desregulado, né? E isso pode levar à inflamação dos tecidos ali do intestino. Então, mais um processo que acaba levando à inflamação, que acaba também interferindo, claro, no contexto do intestino em uma série de outras coisas, né? Mas interferindo também na imunorregulação. E você tem um hallmark também, um novo hallmark, que é a alteração de propriedades mecânicas das células e do próprio meio extracelular. Então, quando a gente diz propriedades mecânicas, né, a gente pode pensar principalmente na mobilidade das células. Então, células que migram, que se movem, né, de alguma forma. E também na comunicação entre células, né? Então, comunicação intercelular, né? A partir de compostos químicos, né? Que são estímulos e inibição, né? Para as outras células. Isso é particularmente importante no sistema imunológico. Então, especificamente na migração de neutrófilos para os locais de inflamação, essas propriedades mecânicas, né, essa mobilidade celular e essa comunicação entre as células é muito importante. E a gente tem, com tudo isso, um monte de consequências, né? Claro que a tua capacidade de resposta, a tua capacidade de, por exemplo, se imunizar, né, com a vacinação, que é também uma resposta imunológica, mas tem diversos tipos celulares, diversos outros tipos celulares que também são impactados. Então, a própria perda da elasticidade pode levar, por exemplo, à hipertensão, né? Hipertensão arterial, né? Elasticidade dos vasos sanguíneos. E o exemplo clássico das propriedades mecânicas é a questão dos fibroblastos, porque a quitina normalmente ela é polimerizada e despolimerizada
muito rapidamente com a mobilidade celular. Só que o que acontece com o envelhecimento? Ela perde essa capacidade, né, de polimerizar e despolimerizar a quitina rapidamente. A quitina acaba formando fibras de actina que são grudadas ao substrato e, né, nos experimentos, né, acabaram formando estruturas imóveis, né? Então você perde essa capacidade de mobilidade celular dos fibroblastos. Então isso acaba tendo impacto em vários tecidos diferentes e estando relacionado a várias doenças diferentes e também consequências de agravamentos de várias doenças, né? Que acaba explicando um monte de coisas, né? Então é muito importante também essa alteração, acabou sendo colocada como um hallmark próprio por conta disso. E aí o último novo hallmark do envelhecimento foi considerado inflamação, especificamente inflamação crônica dependente de idade, correlacionada com a idade, né? Então você tem, com o envelhecimento, um aumento de níveis de mediadores inflamatórios no sangue. Então são vários compostos, né, que foram encontrados com essa característica de aumentar com o envelhecimento e que são mediadores inflamatórios, né? Então, interleucina 1, interleucina 6, proteína C reativa, interferon alfa. E tudo isso antes era considerado dentro da comunicação intercelular, né? Porque são mediadores inflamatórios. Só que, como a inflamação tem um papel muito chave também dentro do envelhecimento, está relacionado a um monte de outros hallmarks, né? Como a própria senescência celular e a alteração da microbiota intestinal também, né, que leva também à inflamação, então eles também resolveram colocar um hallmark à parte. Na verdade, o sistema imunológico, né, como um todo, ele é considerado que o sistema imunológico envelhece também, né? A gente pode dizer assim, porque ele sofre toda uma desregulação por conta dessa inflamação, né, que acontece. Então, por exemplo, vacinas têm uma eficácia muito mais baixa em pessoas idosas, né, devido justamente à falta de capacidade do sistema imunológico, né, de responder a tudo isso, né? Isso em parte é causado pela inflamação, em parte devido a várias outras coisas, né? A própria senescência, a imunossenescência, né? Então, esses hallmarks, na verdade, eles são todos relacionados, mas eles foram colocados como pontos guia, né, importantes para a gente entender e poder estudar e compreender melhor o que acontece no envelhecimento. E tudo isso muito guiado também pela questão das doenças de envelhecimento acelerado e doenças que acabam ocorrendo por consequência, né, do próprio envelhecimento. Então, aqui a gente tem algumas doenças que foram listadas que afetam, né, o genoma de uma forma que acabam tendo sintomas associados com o envelhecimento. Então, diversas síndromes, mas também outros tipos de doença que levam a sintomas muito comuns do envelhecimento, como o envelhecimento prematuro, né, característico da pele e da neurodegeneração também, probabilidade de câncer, né, comprometimento muscular, cataratas, né, que são clássicos também, alopécia, rugas, né, que são sintomas da síndrome de Werner, que a gente viu também o caso ali, que eu mostrei a imagem, que inclui também um aumento de risco de câncer, né, diabetes, osteoporose, né, tudo que a gente vê que nossos avós acabam tendo a partir de uma certa idade, uma perda também de gordura, né, com a idade mais avançada, infarto,
né? Na verdade, risco cardiovascular, né? De uma forma geral. Aqui a gente tem mais algumas, né? Perda de visão e de audição, anemia, hipertensão, né? Mais uma vez, aumento do risco de câncer, né? E a exaustão prematura das células da medula óssea, né? Então aí, de novo, né? A exaustão das células tronco, né? Diabetes, intolerância à glucose, né? Hipotireoidismo, perda auditiva novamente, né? Mais uma vez, aumento de risco de câncer, doença crônica obstrutiva do pulmão, né? Atrofia epidermal, lipodistrofia, esteatose, né? Também cabelos brancos, né? Aterosclerose, né? Então risco cardiovascular novamente. Mas o envelhecimento, ele tem um tempo muito diferente entre espécies, né? Então, a gente basicamente se focou na aula de hoje no envelhecimento humano, mas evolutivamente, o envelhecimento é uma questão muito interessante, porque você tem organismos que têm um tempo de vida total de menos de um dia e organismos que vivem mais de 400 anos. Então, como que esse problema, por exemplo, dos telômeros, né, vai acabar levando ao envelhecimento de uma espécie né, nós vivemos aí no máximo um pouco mais de 100 anos, né, e esse molusco vive 400 anos, né? Como é que ele pode viver 400 anos, né? Então, a gente imagina que durante a evolução houve uma série de alterações genéticas, né, que levaram as diferentes espécies a terem esses tempos de vida muito diferentes. E quando a gente fala de evolução, né, a gente está falando de mecanismos que são alterados, né, são os fatores evolutivos que, claro, incluem a mutação, né, e também a deriva genética, que é simplesmente o acaso, né, dessas mutações aumentarem de frequência, permanecerem ou não. Mas quando a gente está falando de características, como é o envelhecimento, uma característica complexa também, a gente pensa muito em seleção natural. E aí a gente tem uma questão de que a seleção natural, ela é um processo que ela basicamente, né, que descreve a sobrevivência e reprodução. Então, se um indivíduo ele sobrevive o suficiente para ele se reproduzir e garantir, né, a sobrevivência dos seus descendentes, né, que normalmente, por exemplo, a gente pensar em mamíferos, né, tem um cuidado da prole durante um tempo da vida, pelo menos, né, e esse indivíduo conseguiu se reproduzir, depois que ele se reproduziu e garantiu a sobrevivência dessa prole, os genes dele já passaram para frente, né? Os alelos, as variantes genéticas que ele tem, já foram para a próxima geração. Então, a sobrevivência dele depois do período reprodutivo, é claro que também não basta deixar um único descendente. Quanto mais descendentes o indivíduo deixar, melhor, no sentido de que ele vai estar mais representado, né, na próxima geração. Então, os alelos dele vão estar mais representados, vão ter uma maior frequência na próxima geração. Então, esse é o processo de seleção natural. É o processo de os indivíduos que são melhor adaptados, eles conseguem sobreviver mais e deixar mais descendentes. Então, os seus alelos aumentam de frequência na próxima geração. Só que depois que ele para de se reproduzir, né? Então, a gente pensar assim, passou o período reprodutivo e vai começar o envelhecimento, a seleção natural não tem mais ação sobre isso, né? Porque os alelos já estão lá. Então, assim, se o indivíduo no envelhecimento
né, tiver uma série de doenças e tal, se ele morrer, se ele sobreviver ou não sobreviver, digamos, não tem mais muito impacto no que vai acontecer com os alelos dele que já estão nos descendentes, né? Então já existe uma nova geração. Então a gente vê que a seleção natural ela tende a reduzir esse impacto, né, a partir desse pós-reprodução. Então, né, falando de uma forma assim bem simplificada, para a seleção natural o que importa é que o indivíduo se reproduza. Claro que ele precisa se reproduzir e os descendentes dele sobreviverem. Então, né, isso vai variar muito de espécie para espécie, né? Nem todas as espécies precisam garantir um cuidado parental, mas nas espécies que têm cuidado parental, né, então é importante essa sobrevivência até esse ponto. Mas depois tem muitas teorias que tentam, né, explicar sobre a importância, né, por exemplo, do cuidado dos avós, né, dos mais velhos, de poderem contribuir para o fitness, né, dos indivíduos ou para a probabilidade de sobrevivência dos descendentes, mas no geral esse impacto acaba sendo muito baixo para justificar essa possível longevidade, tá? Bom, para a gente encerrar a discussão, né, sobre o tema, que na verdade é só um início, né, sobre o tema de genética do envelhecimento, eu proponho primeiro uma questão que vem da observação de que 80% das células cancerosas apresentam atividade de telomerase. E então a primeira questão seria como isso poderia estar relacionado ao desenvolvimento do câncer, né? O fato das células apresentarem atividade de telomerase é importante para o câncer, né? Será que é só uma coincidência ou será que tem realmente uma relação causal? E como continuidade aí também das nossas atividades, quero apresentar na verdade, um site, né, que é um banco de dados, que tem dados de diferentes fontes que estão relacionadas à genética do envelhecimento e que, na verdade, tem muita informação, mas eu quero propor, né, a busca nesse site de pelo menos um gene, né, relacionado a um dos hallmarks aí do envelhecimento, e o relato, né, das informações que são encontradas para esse gene, né, o que esse gene tem já de evidências que relacionem ele ao envelhecimento ou a esse hallmark específico do envelhecimento. Qualquer um que for do interesse de vocês mais detalhadamente. Caso seja necessário algum tutorial, eu posso disponibilizar também. Essa plataforma é aberta, tá? As buscas são todas abertas, né? Podem ser realizadas. E tem também artigos, né? Mostrando aí a montagem. É uma plataforma que existe já há mais de 20 anos. Então, era isso por hoje. Obrigada.